Meu nome é Laís de Abreu Muti, eu sou médica dermatologista, gaúcha, de 32 anos, ariana, e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou a irmã do meio, de 3 irmãos, que são os melhores presentes que meus pais podiam me dar na vida. Hoje, infelizmente, nós moramos longe. Eles moram em Mato Grosso, eu em São Paulo. Mas sorte com o amor entre irmãos é muito mais forte que o tempo e que qualquer distância, e a gente consegue estar sempre junto, mesmo longe. Eu nasci em Porto Alegre, meus pais são gaúchos, mas logo que eu nasci, eu fui morar em Mato Grosso, onde meus pais compraram terras. Meu pai é agrônomo, para quem não sabe, e minha mãe é veterinária. Então, eles compraram terras no Mato Grosso porque era mais barato, numa microcidade chamada Guiratinga. E quando eu digo micro, é micro mesmo, gente. Na época, tinha 9 mil habitantes no município. Então, realmente, muito pequenininha, o interior do interior. A minha mãe, Ângela, ela tinha apenas 21 anos quando eu nasci. E nessa época, ela já tinha outro bebê, que era minha irmã, de 1 ano e 8 meses. Realmente, ela era muito animada, né? Já era animada na época. Quem conhece ela hoje sabe que ela é incrível e tem uma energia absurda. Mas energia para ter 3 filhos, um atrás do outro, realmente hoje eu vejo que precisa de muita animação. Depois que eu nasci, 1 ano e 8 meses depois, já nascia o meu irmão. Então, falando um pouquinho da minha mãe, ela é essa pessoa de energia contagiante, ligada no 220, muito bem-humorada. Ela é uma veterinária, empreendedora, trabalhadora, mas que também soube priorizar a família quando precisou. Então, ela vendeu todo o seu negócio, que era uma loja grande de produtos agropecuários, a Pantaneira, quando os filhos precisaram estudar fora, porque assim ela conseguia estar mais próxima. E só eu sei o quanto isso foi um sacrifício para minha mãe, o quanto o trabalho era importante para ela. Então, quando os filhos cresceram, ela empreendeu de novo. E hoje ela é dona de um dos melhores pet shops de Rondonópolis. E eu a admiro demais. O meu pai, Roberto, mais conhecido como Betão, é fazendeiro, agrônomo, também muito trabalhador e extremamente teimoso. Ele foi um pai rígido e autoritário na minha infância. Eu confesso que até tinha um pouquinho de medo dele, não porque ele me batesse, mas por não ter muito esse diálogo. Com ele, se era não, era não. Se questionasse de novo, era sempre pior. Então era melhor nem questionar. Mas, ao mesmo tempo, ele era um pai muito parceiro da molecada. Ele adorava uma aventura, uma bagunça, a festa com a criançada, desde que essa bagunça fosse sob seu olhar. Então, ele levava a criançada toda para acampar na fazenda. Se precisasse, ele passava de casa em casa para pedir para os pais liberarem. Ensinava a dirigir, andar de cavalo, andar de moto. Adorava um som alto. Para vocês terem noção, até barril de chopp no meu aniversário de 13 anos teve. E hoje ele é um vovô e pai babão. Então eu sei que aquela rigidez que ele tinha na minha infância era sempre pensando no nosso melhor, para proteger. Ele tinha esse instinto muito protetor. E eu admirava muito a inteligência dele. Aliás, admiro. Talvez por ter pais jovens e um pouco sem noção, a minha avó costuma dizer que nós somos sobreviventes, porque eles eram muito tranquilos em vários pontos. Então, talvez por não ter avós por perto até, para pôr juízo neles. Talvez por ter irmãos tão próximos de idade. Talvez por morar no interior do interior, uma cidade tão pequena. E talvez por ter tido uma turma de amigos tão unida, em nota 1000. Talvez pela combinação de tudo isso. Eu só sei que tive uma infância realmente dos sonhos. Eu brinquei muito. Eu tive todos os bichos que você imaginar. Gato, cachorro, tartaruga, pato, coelho, muito contato com a natureza. E nesse período, durante toda a minha infância, 2 valores principais foram transmitidos pelos meus pais: a verdade e o trabalho. E embora eu tenha brincado muito, eu também trabalhei desde os 11 anos na loja da minha mãe. E não porque ela precisasse de dinheiro, mas esse trabalho foi uma espécie de castigo por ter mentido para os meus pais. Então, para vocês verem como a mentira era uma falta grave. Eles não ficaram tão magoados com o que era a mentira, mas por eu ter faltado com a verdade. E essa foi a maneira que eles tiveram de me ensinar disciplina. A importância de nunca faltar com a verdade, para que a sua palavra tenha valor.
Eu estudei em escola pública até os 13 anos. Na verdade, na minha cidade não tinha nem opção para a escola particular. Então, quando eu fiz 13 anos e fui para o ensino médio, meus pais viram que eu precisava de um estudo melhor se eu quisesse entrar numa boa faculdade. E eu precisei sair de perto dos meus pais. A melhor opção foi voltar para Porto Alegre, onde eu já tinha família, que estaria por perto e poderia me amparar se precisasse. E também não precisaria alugar um apartamento e ter um gasto maior nesse momento. A gente poderia morar em casa de algum parente. E a minha irmã já estava lá há 1 ano. Ela morava com a minha avó, mãe do meu pai. O primeiro ano não foi fácil. Eram muitas mudanças. A saudade era grande. Eu chorava quase todos os dias no telefone com a minha mãe e pedia para voltar. Ter morado com a minha tia Neila, meu tio Hernani e a família incrível deles ajudou muito, além de ter minha irmã por perto. Eu ganhei ainda mais 2 irmãos, o Diego e a Liana. Principalmente a Liana, né? Que por ser mulher ficava muito mais próxima da gente. Nós tínhamos até o mesmo sangue e sobrenome, Pilau de Abreu, porque meu tio Hernani e meu pai são irmãos, e minha mãe e a tia Neila são primas. Só assim, né, para aceitarem ter mais 2 filhos extras. Então eu sou eternamente grata a eles. Eu convivendo ali, eu vi como essa família é realmente maravilhosa. Amo demais todos eles. O ensino médio realmente foi uma época de muitas mudanças. Eu me senti o Tarzan solto na cidade grande. Eu aprendi também o que era realmente estudar para uma prova. E mesmo tendo vindo de escola pública, eu fui a primeira da turma. E os professores até perguntavam de qual escola forte eu tinha vindo. A verdade é que não queria ficar para trás da minha irmã gênia, que já tinha fama no colégio. Pequena pausa para falar da minha irmã, Gabriela. Minha ídola, minha melhor amiga. 1 ano e 8 meses de diferença de idade, mas só 1 ano no colégio. Minha mãe teve até que acelerar a minha entrada. Nós éramos como irmãs siamesas, sempre juntas. Dividíamos tudo, quarto, roupas, brinquedos, amigos, momentos e memórias. A curiosidade até da família era se a gente ia dividir até o marido, mas graças a Deus que isso não foi preciso. Então eu nunca imaginei que nós moraríamos longe um dia e que nossos filhos não cresceriam juntos. Mas ainda bem que existe FaceTime, que existe avião e que a distância não diminuiu a cumplicidade. E a gente mesmo longe está sempre junto. Voltando ao ensino médio, no 2º ano tudo foi mais fácil. Eu já nem cogitava mais voltar para Guiratinga. Já estava totalmente adaptada, adorando a cidade grande, os amigos e muito feliz. Logo foi a vez do meu irmão se juntar a gente. E aí minha mãe começou a alugar um apartamento. Afinal, já seria muito abuso uma família com 2 filhos ganharem 3 extras. E aí foi a vez da minha avó materna, Sônia, se doar. Ela saiu do interior do Rio Grande do Sul, do aconchego da sua casa e veio morar em Porto Alegre conosco, por um tempo. Falando do meu irmão, Rodrigo, ele sempre foi o nosso bebê, nosso protegido. Um ser de coração gigante, teimoso e paciente. Sempre me ajudando quando o assunto era computador. E mesmo sendo mais novo, ele assumiu as contas e as finanças do apartamento, que eram bem mal controladas por mim e por minha irmã. Ele racionava até nossa comida. Não à toa, ele fez economia e agronomia. O vestibular chegou e eu tive que decidir, ainda muito nova, com 16 anos, o que eu gostaria de ser pelo resto da minha vida. Eu realmente não sabia. Eu não fui daquelas que sempre sonhou em ser médica. Na verdade, eu pensava em fazer odontologia. E todos me diziam para fazer direito. Que eu tinha desde o professor de filosofia, de biologia, até todos os familiares. Ninguém me estimulava a fazer medicina. Mas a minha ídola tinha feito medicina, a minha irmã. Se ela, tão inteligente, escolheu isso, devia ser bom. As festas eu já tinha visto que eram boas. E também seria uma maneira de continuarmos ainda muito próximas. E foi assim que eu prestei medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e direito na PUC, na Pontifícia Universidade Católica. Como eu passei nos 2 e a medicina na Federal era mais difícil de entrar, eu resolvi começar a medicina e ver o que eu achava, se eu iria gostar. Eu tinha apenas 16 anos quando eu comecei a faculdade de medicina. Eu era muito nova. A minha decisão por medicina foi quase um chute. Mas graças a Deus foi muito certeiro, porque eu me apaixonei.
E hoje, eu nem consigo pensar como um dia eu achei que eu faria direito. Não tem nada a ver comigo. A faculdade foi uma época de muita festa, mas também de muito estudo. Mesmo nova, eu sempre levei os estudos muito a sério. E sempre também fui a primeira da turma. Me formei em 2010, pois tranquei a faculdade por 6 meses para estudar e fazer a pesquisa nos Estados Unidos. Nessa época, eu não pensava em ser dermatologista. Ainda bem que, mesmo trancando a faculdade, eu consegui me formar com 2 grandes amigos que me acompanharam durante a faculdade, a Lari e o Paulo. Me lembro que logo que eu me formei, eu não tinha nem CRM para poder fazer plantão. E meu pai já cortou a minha mesada. E eu perguntei, mas pai, como eu vou pagar a academia? Como é que eu vou pagar minhas contas? E ele me disse, se quiser, eu te empresto. Ainda tem sorte de eu continuar pagando o aluguel. E isso não foi porque ele não pudesse me ajudar. Ele podia, mas porque ele sempre prezou pelo trabalho e pela disciplina. E essa foi a maneira que ele achou que me ensinaria a importância do trabalho. Foi durante a faculdade, com 18 anos, que eu conheci o amor da minha vida. Foi ainda durante a faculdade, com 18 anos, que eu conheci o amor da minha vida, o Rodrigo. Foram 7 anos de namoro, que sobreviveu à distância. 6 meses em que eu morei nos Estados Unidos e 2 anos em que ele morou em São Paulo e eu em Porto Alegre. Depois da formatura, veio a segunda decisão, difícil e certeira. Qual especialidade seguir? Eu também não fui daquelas que sempre sonhou ser dermatologista. Na verdade, tudo que eu passava durante a medicina, eu queria ser. Então eu pensei em fazer psiquiatria, cardiologia, pediatria, cirurgia. Onde eu passava, eu queria ser. Super decidida. A única especialidade que eu nunca cogitei ser foi oftalmologista, que é, estranhamente, a especialidade da minha irmã. Então eu confesso que durante toda a faculdade não pensava em dermatologia. Foi uma escolha muito racional. Quando eu passei pelo estágio de dermatologia, eu vi que era a especialidade que reunia mais de tudo que eu gostava. Eu atenderia de crianças a idosos, acompanharia os pacientes por muitos anos e criaria um vínculo. Afinal, quem não precisa de um dermato? Eu faria cirurgias, mas cirurgias menores, não cirurgias para ficar 10 horas em pé. E trabalharia com muita psiquiatria, porque a gente mexe com autoestima, a gente mexe com autoconfiança. Foi uma escolha bem racional, mas muito certa e apaixonante. Eu só errei em uma coisa. Eu achei que estética seria um saco, que eu faria só doença. Que na estética faltaria aquele sentimento de gratidão que a gente busca quando escolhe fazer medicina. E eu errei feio. Amo muito a medicina estética e devolver a autoestima para os pacientes. E por trás de uma queixa estética, muitas vezes também há uma dor. E fazer a pessoa se sentir melhor consigo mesma aumenta a confiança, repercute em outras áreas, repercute no trabalho, repercute nas relações interpessoais. E é muito gratificante. Decidido que seria dermatologista, veio a terceira decisão mais difícil. Onde fazer a residência? Em Porto Alegre, onde eu tinha família, tinha amigos e onde seria mais fácil eu passar? Ou em São Paulo, onde eu tinha só um namorado? O coração falou mais forte e eu prestei em São Paulo. Se o namoro não desse certo, com certeza eu teria uma excelente formação e poderia voltar para Porto Alegre. Mas ainda bem que o pedido de casamento veio. E essa decisão do sim, essa foi bem fácil. Nos casamos em 2012. Foi o meu maior acerto na vida. O sim mais sábio. É um marido maravilhoso, lindo, inteligente, culto e advogado bem-sucedido. E se mostrou também um baita companheiro. Companheiro para todas as horas e um pai exemplar e dedicado. Fiz 3 anos de residência na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, com a melhor turma de residentes e excelentes professores. Cada um de nós era de um canto do Brasil, praticamente, todos carentes de família por perto, então nos tornamos inseparáveis. Formamos os Joanetes, em menção ao João, o único homem do grupo. Terminei em janeiro de 2014. Depois da residência, teve as 2 fases da prova de título de especialista. A primeira fase, em dezembro de 2013, um pouco antes de acabar a residência, e a segunda fase, em abril de 2014,
parte prática. Quanta ansiedade, muito estudo. Para quem não sabe, a dermatologia é a área com maior número de doenças diferentes. É muita coisa, não é fácil. Eu realmente achava que não iria passar. E tirei a maior nota do Brasil. E foi aí que eu vi que eu precisava de terapia e tratar essa ansiedade. Isso eu faço até hoje e recomendo. E o que me ajuda bastante também é a meditação. Uma vez finalizada a residência, eu precisava me aperfeiçoar. E para melhorar as habilidades cirúrgicas, eu fiz pós de 1 ano de cirurgia dermatológica na mesma instituição. Foram 5 períodos toda semana durante 1 ano. E terminei em 2015. Valeu muito a pena. Logo que me formei, eu também resolvi me aprimorar na estética, para saber se realmente era algo que eu não gostava ou se era algo que eu tinha medo por não ter tanto conhecimento e habilidade. Foi aí que entrei na clínica do Dr. Otávio Macedo, um dos primeiros dermatologistas a trabalhar com cosmiatria no Brasil. Fiquei lá por 5 anos. Foi realmente uma verdadeira escola em cosmiatria. Com todas as tecnologias de ponta, com muitos treinamentos, aprendi muito. Participei de vários workshops, aprimorei muito as minhas técnicas, fiz também grandes amizades, conheci como era trabalhar numa clínica de luxo. No mesmo período, também trabalhei com o Dr. Vitório Madarena, um cirurgião plástico e pessoa maravilhosa. Com ele, eu aprendi mais sobre a relação médico-paciente. Me apaixonei muito por esse conceito de clínica boutique, onde ele conhecia a fundo cada paciente, sua família, seu contexto, sua história. A consulta dele era de 2 horas. Os pacientes entravam felizes, saíam mais felizes ainda, tinham sua autoestima renovada. Para continuar vendo doenças e também ter uma estabilidade, eu passei em um concurso na Prefeitura de São Paulo. Estou lá há 4 anos, onde atendo pacientes do SUS. Lá eu me sinto abençoada, sinto que eu posso fazer a diferença por eles. As condições de trabalho não são as melhores, estão longe de ser. O salário também não é o melhor. Mas esse trabalho faz bem para minha alma. São pacientes simples, carentes, acostumados a não terem um tratamento humanizado e que valorizam muito quando recebem um. Eu fico chocada como, apesar de não terem muitas vezes dinheiro para comprar um remédio que custa R$ 15, me dão presentes. E não esquecem nem o aniversário da minha filha. Eles realmente são generosos. Porque, não sei quem é o dono dessa frase, mas o generoso, ele não compartilha o que está sobrando. Ele reparte o que tem, sua melhor parte. E isso eu vejo lá todas as vezes. Isso mesmo. Teve uma fase da minha vida em que eu trabalhei em 2 clínicas diferentes de convênio. Estava na minha especialização na Unifesp, trabalhei no Dr. Otávio e atendia pacientes do SUS. Eram muitos empregos para uma pessoa só. Em 2017, então, resolvi começar o meu sonho e empreender e montar o meu consultório. Em São Paulo, sem família, sem o famoso patrocínio. E com quase todos os amigos dermatologistas, ou seja, poucas pessoas para me indicarem pacientes, foi um desafio. Mas eu tinha essa necessidade de empreender, de ter o meu negócio, de proporcionar para o paciente a experiência que eu gostaria de ter. Em todos os locais, por mais que tivessem coisas boas em que eu trabalhava, sempre algo me incomodava e eu não podia mudar. Já no meu consultório, o consultório ficou a minha cara. E esse conceito de clínica boutique eu levei para ele. Lá eu dedico horas para cada paciente. Eu tento conhecê-los profundamente, saber seus gostos, seus medos, seus hábitos, sua rotina, seu estilo de vida, o que os motiva, suas dores. Afinal, a autoestima não é só como você está arrumado por fora, mas como você está arrumado por dentro. Meu objetivo como profissional é respeitar as características individuais de cada pessoa. Seus objetivos, montar um protocolo que foque na prevenção, em resultados naturais e que tenha embasamento científico, sem buscar uma perfeição que não existe. Ser belo, afinal, é ser você na sua melhor versão, sem exageros. Resultados graduais e naturais, sem falsas promessas. É nisso que eu acredito. E hoje eu sou muito grata pela vida, por trabalhar no que eu amo, por ter os melhores pacientes
Realmente, eu acredito que o médico escolhe seus pacientes, por poder devolver a autoestima e a confiança para as pessoas, seja tratando doenças visíveis e estigmatizantes na pele, seja rejuvenescendo e transformando as pessoas em sua melhor versão. Embora eu ame meu trabalho, o que ocupa a primeira posição na minha vida é minha família e a maternidade. Há um ano eu fui abençoada com essa filha maravilhosa, a Luísa, com o sorriso mais fácil que eu conheci. Ela faz esquecer de todos os meus problemas, me faz voltar a ser criança. E o principal, a querer ser uma pessoa melhor a cada dia, para poder ser uma mãe melhor e ensinar com o exemplo. O que me diferencia como profissional não é o atendimento de qualidade. Eu acho que isso é fácil de encontrar em São Paulo. O que me diferencia é muito estudo. É a sede insaciável pelo conhecimento. É muita dedicação e muito amor envolvido. É trabalhar feliz, contente com o que eu faço. O que me motiva a acordar todos os dias? A minha família e a gratidão dos pacientes. Isso sim, não tem preço.